E aí, boiada! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Olha, eu aqui não estou muito bem, tá? Eu tô um pouco apreensivo, eu tô com um pouco de medo. Ah, de novo esse passarinho que eu não consigo arrumar um lugar pra... Ele não fica. Eu vou deixar ele aqui, deitado. Nossa, tá sem calça o passarinho. Olha só, eu estou com medo aqui de fazer esse vídeo. Eu não queria gravar esse vídeo, mas o MBL me obrigou, tá? Me obrigou porque eu preciso falar de Frederic Wassef. E você pode estar dizendo, não, mas ele é meio louco, mas ele é só um advogado, né? Não é uma pessoa capaz de fazer mal a ninguém, não é nenhuma pessoa muito louca. Pois é, né? Eu desenterrei aqui alguns fatos da vida do Frederic Wassef e dá um pouco de medo sim, né? Mas antes da gente começar esse vídeo, eu convido você a entrar lá no canal do MBL News. Lá é feito um giro diário de notícias, tá? De segunda a sexta, às 10 horas da manhã. Então entre lá em youtube.com/mblivrenews, o link estará aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar aqui sobre Frederic Wassef, o advogado paulistano de 53 anos. Primeiro a gente começa com um capítulo bem sombrio na vida dele, a gente já começa com algo bem bizarro, tá? Que foi lá nos anos 80. O que aconteceu? Nos anos 80, o Wassef ele enfrentou um pedido de prisão. Né? E você pode se perguntar, nossa, mas o que ele cometeu, né? Será que foi lavagem de dinheiro? Será que ele ajudou ali algum cliente a cometer um crime? Não, nada disso. Na verdade, ele teria supostamente aí integrado uma seita que teria participado do sacrifício de crianças. Pois é, né? Essa seita estaria envolvida aí com o caso das bruxas de Guaratuba. Então olha só, a gente fala até de bruxa aqui neste episódio. Então vocês veem que já começa muito bem, né? Mas vamos ser justos aqui com o Wassef, tá? Na verdade, né, o que aconteceu? Teve lá depoimentos escolhidos, né, teve o pedido de prisão, foi feito, mas a juíza não aceitou o pedido de prisão porque ela entendeu que não havia prova suficiente de que o grupo do qual o Wassef fazia parte tinha de fato participado aí do desaparecimento, do assassinato dessas crianças, tá? Mas qual que era o grupo que ele participava? Lineamento Universal Superior, olha isso. Essa associação não era uma seita, como muitos levaram a entender, mas era um grupo que busca a verdade universal por meio de contatos com seres cósmicos, ou seja, alienígenas. Quer dizer, não tem bruxa, mas quando não tem bruxa tem alienígena. Você vê que, eu não sei, eu tô começando a ficar com medo desse cara já, tá? E uma coisa engraçada é que o Wassef, ele detesta que relembrem esse episódio da vida dele, né? O fato dele ter participado do grupo aí, do Lineamento Universal Superior, né? E sempre que alguém traz esse assunto pra ele, ele fica muito irritado. Então vamos lá, não quero ninguém aí falando sobre o Wassef no Lineamento Universal Superior, ok? Diz ele que não participou desse grupo, só que nessa época aí, quando teve o pedido de prisão, ele foi prestar depoimento perante a polícia e no depoimento que é público, a gente pode encontrar facilmente aí na internet, ele revela sim que ele tinha uma grande proximidade com esse grupo. E aí vamos lá, aí você pode dizer, ah não, mas pô, o cara não chegou a fazer nada, né? Ele queria lá o contato com o ZTzinho, dar um salve, dar um oi. Olha só, olha que coincidência, eu até estou com a minha camiseta aqui do Star Trek, né? Da Enterprise, né? Para o contato com os alienígenas. Mas olha só, agora a coisa começa a ficar um pouco mais sombria, tá? Em entrevista ao 3 em 1 da Jovem Pan, a jornalista Thaís Oyama afirmou que o Wassef planejou sequestrar o colunista do Globo, Lauro Jardim. É isso mesmo, ele teria aí a intenção de sequestrar um jornalista porque não gostava das coisas que ele falava sobre Bolsonaro, né? E a Thaís contou, né, que o ex-ministro Gustavo Bebiano, aquele que morreu, inclusive vocês bem lembram dele, afirmou que Jair Bolsonaro, abre aspas, parece que escolhe a dedos pessoas muito perigosas e que o Wassef é um elemento altamente instável, tem uma personalidade muito forte e sabe intimidar. Eu acho que eu não quero mais fazer esse episódio. Mas enfim, aí como ele é uma figura intimidadora, a Oyama diz aqui que ele tentou em certo momento sequestrar ou planejou o sequestro do jornalista como uma forma de intimidação, tá? Mas isso aqui, vamos lembrar, vamos ser justos aqui nesse programa. Esse programa aqui é para definir a verdade. Isso aqui é com base no que foi falado pela Thaís Oyama no programa 3 em 1, coisas que o Bebiano teria dito sobre o Wassef aí, tá? Mas não existe nenhuma prova maior, vamos deixar isso muito claro. Só que a gente sabe muito bem que tanto o Wassef como o Bebiano, eles eram figuras muito próximas, né? O Wassef até hoje, uma figura muito próxima ali
a família Bolsonaro, então ele conhecia muito as relações da família Bolsonaro, né, e de seus próximos, né, então pode ser que ele não estava mentindo, né, mas ok, vamos lá, vamos seguir aqui, vamos entender como começou a relação de Frederic Wassef com o então deputado federal Jair Bolsonaro. Pois é, em 2014, né, quando o Bolsonaro ainda era um deputado, o Wassef, ele conta essa história, né, ele diz que ele viu um discurso do Bolsonaro sobre pautas sensíveis do Brasil e ele ficou maravilhado, né? Ele ficou muito encantado aí, não sei com o que, né, não sei se era com a capacidade argumentativa do Jair Bolsonaro, o que eu acho meio difícil, se era com a sua ideologia, enfim, diz que ficou encantado e entrou em contato com o deputado, né? E aí já em 2014 ele defendeu o Jair Bolsonaro naquele processo lá contra Maria do Rosário, vocês lembram que ele disse aquela frase horrorosa, né? Ele falou pra deputada, depois de ser injustamente provocado, né? Vamos dar aqui toda a realidade, né? Aquela história toda vocês já conhecem, né? A Maria do Rosário chamou ele de estuprador e ele retrucou, chamou-a de, aí bota edição, bota um pia aí pra, né? Porque esse é um programa de família, mas chamou ela de e disse, só não te estupro porque você não merece. Falou isso. Então, foi complicado, né? Aí teve todo o processo, tal, o ACF defendeu o Bolsonaro e eles perderam a causa. E o Jair Bolsonaro foi condenado a pagar 10 mil reais para a colega de casa. Que mesmo com a derrota, né, mesmo não tendo vencido esse processo, os dois se uniram muito e ficaram muito próximos. Desde então, o Bolsonaro e a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, passaram a frequentar aí diversas vezes a casa do ACF junto com a ex-esposa dele, qual é o nome dela? Qual é o nome dela? E sua ex-mulher, a empresária Cristina Bonner, olha só, né? Cabe ressaltar aqui, e aí eu trago essa curiosidade, acho que muitos de vocês não sabiam disso, tá? Mas a Cristina Bonner, ex-mulher do ACF, ela é dona da Global Web, é uma empresa que recebeu milhões, mais de 40 milhões durante a gestão Bolsonaro, né? Que foi maior que o valor que os governos Dilma e Temer deram a essa empresa. Então será que existe algum favorecimento aí? Não sei, mas é divertido a gente imaginar, né? Eu acho curioso, no mínimo, tá? Mas vamos lá, olha só, o ACF, ele se vangloria por, supostamente, ele diz isso, tá? Ter sido a primeira pessoa a virar pro Bolsonaro e falar, quero que você concorra à presidência. Então ele se sente responsável pela candidatura do Jair Bolsonaro. Em 2018, né, o advogado Wassef, aí, que já era um homem de confiança da família Bolsonaro, ele participou do quê? Da campanha eleitoral e continuou lá ao lado de Jair Bolsonaro quando ele assumiu o cargo de presidente do Brasil. Aí ele também representou o Jair Bolsonaro no caso do Adélio Bispo, né, no caso lá da facada em Juiz de Fora, ele também atuou como defesa do Jair Bolsonaro. Então vocês veem que eles têm um histórico não apenas de advogado-cliente, mas um histórico também de amizade, né, de muitos e muitos anos aí, olha só. Né? O Ministério Público do Rio de Janeiro, eventualmente, e aí vocês já devem estar carecas de saber essa história, diz aí que o Flávio Bolsonaro, ele orquestrou, ele liderou uma suposta organização criminosa dentro do seu gabinete da Alerj, né, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual, né? Isso foi quando o COAF identificou movimentações suspeitas nas contas de Fabrício Queiroz, né, o ex-PM aí, o miliciano, que supostamente, vamos colocar assim, porque as investigações não foram concluídas ainda, o Flávio ainda não foi julgado, né? Mas supostamente Fabrício Queiroz ele seria o 02, vamos dizer assim, para usar a linguagem aí da família Bolsonaro, sabe essa linguagem aí de marginal? Vamos usar a linguagem deles então, para ilustrar. O Fabrício Queiroz ele seria o 02 do esquema de rachadinhas, né? Ele seria o cara aí que pegava o salário dos outros funcionários, né? Inclusive dizem aí que era 40% do salário dos funcionários eram direcionados ao Fabrício Queiroz, e ele ajudaria lá o Flávio Bolsonaro a lavar esse dinheiro através de uma franquia da Copenhagen. Mas vamos seguir aqui. Esse episódio não é sobre Flávio Bolsonaro, nem sobre Queiroz. O Queiroz, ele estava sumido há mais de 1 ano e meio. Tudo bem, ele não era foragido pela justiça, mas ele não aparecia para dar os depoimentos, dizendo lá que ele estava passando por tratamentos médicos, né, que ele não tinha as condições de saúde necessárias, né, básicas para conseguir ali prestar um depoimento.
Só que aí descobriu-se que, na verdade, ele estava no sítio de quem? Do nosso amigo Wassef, em Atibaia. Sempre Atibaia, é uma coisa complicada. E o que é mais engraçado é que por diversas vezes o Frederic Wassef falou em entrevistas que não sabia onde Queiroz estava, né, que não fazia ideia, mas o caseiro do sítio lá de Atibaia disse que Queiroz estava lá há mais de um ano. E não apenas isso, né, você tem fotos, vídeos do Queiroz passando muito bem lá o Natal, o Ano Novo, aproveitou no sítio do Wassef, que beleza, né? É o gado no sítio, olha só. E o Wassef nunca soube explicar, nunca conseguiu explicar direito aí o motivo pelo qual o Queiroz estava no seu próprio sítio. Diz ele, inclusive, não, eu nem sabia que ele estava lá. Agora, eu não sei, né? Eu recomendo que vocês até assistam o Conexão Repórter, né? Onde o Cabrini, o grande jornalista aí, entrevistou o Wassef, e eu quero que vocês tirem as suas conclusões. Aquelas explicações foram satisfatórias? Vocês acham plausível, né? Vocês terem aí, imagina que vocês tenham uma casa de praia, um sítio, né? Uma casa de campo e tal, e você tem lá o caseiro, né? Cuidando daquela casa, e esse caseiro não te informa que tem uma pessoa ali passando um ano. É muito bizarro. Ah, e vamos lembrar outra coisa também, né? O local onde o Queiroz foi encontrado era registrado, tinha lá uma placa, inclusive, como um escritório de advocacia. Por quê? Porque é muito mais difícil no Brasil você fazer busca e apreensão, cumprir uma ordem de prisão dentro de um escritório de advocacia, né? A burocracia é muito maior, né? Você tem que levar até um advogado, representante da OAB junto, tem que ter toda uma autorização, enfim, é mais complicado, tá? Então, assim, é bem grave se o Queiroz, o meu colega de profissão aí, né, ó, pra quem não sabe, também sou advogado, né, é bem grave se ele se utilizou dessa garantia prevista na nossa legislação para tentar esconder, para tentar inviabilizar o depoimento ou a prisão de uma testemunha ou de um partícipe, né, essencial para a investigação que está em curso, né? Mas é isso aí, então, esse é Frederic Wassef, né? Um cara que a gente já falou aqui de bruxa, alienígena, sequestro, crime organizado. Eu estou com muito medo, então eu vou sair correndo aqui, ó, me segue no Twitter que eu vou me esconder, eu provavelmente não vou mais aparecer aí por um bom tempo, porque não quero que me encontre, não quero ser sequestrado, não quero ser nem mesmo abduzido, né? Então tchau, um grande abraço, até a próxima, falou! Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.